Existe uma citação amplamente conhecida e frequentemente atribuída a Albert Einstein que diz: "Se você não pode explicar algo de forma simples, então você não entendeu bem o suficiente." Embora não possamos afirmar com certeza se Einstein foi realmente o autor dessa frase, ela permanece bastante perspicaz e um conselho de estudo poderoso. A ideia por trás dessa citação é que, se você quer realmente entender algo, precisa ser capaz de explicá-lo de forma simples e clara para os outros. Quando você se esforça para explicar um conceito complexo em termos simples, você está forçando a si mesmo a realmente compreendê-lo. Ao explicar algo para outra pessoa, você precisa organizar suas ideias e pensar em como transmitir a informação de maneira eficaz. Esse processo de explicação também pode ajudá-lo a identificar as áreas onde sua compreensão ainda é fraca e onde você precisa estudar mais. Se você não consegue explicar um conceito em termos simples, isso pode indicar que você precisa revisar o material ou estudar mais profundamente para realmente entender o tópico. Para aplicar essa ideia em sua própria vida de estudo, você pode seguir um processo simples passo a passo. Primeiro, escolha um tópico que você queira entender melhor. Em seguida, tente explicar esse tópico para outra pessoa. Pode ser um amigo, um colega de classe ou mesmo um espelho. Certifique-se de usar termos simples ou linguagem técnica desnecessária. Enquanto você explica o conceito, preste atenção nas áreas onde você tem dificuldade em explicar ou onde você se sente inseguro ou confuso. Essas são as áreas onde você precisa dedicar mais tempo e atenção em seus estudos. Repita esse processo várias vezes até que você se sinta confiante em sua compreensão do tópico. Ao seguir esse processo, você estará fortalecendo sua compreensão de um tópico e identificando onde precisa se concentrar mais em seus estudos. E lembre-se, mesmo que Einstein não tenha sido o autor dessa citação, a ideia por trás dela ainda é muito valiosa e pode ajudá-la a se tornar um estudante mais eficaz e compreensivo. Há uma citação bastante conhecida que é muito usada e muitas vezes é atribuída a Albert Einstein, que foi chamado de técnica de Feynman. Agora, essa técnica recebeu o nome do físico Richard Feynman, que foi, por mérito próprio, um grande cientista. Na verdade, em 1965, ele ganhou o Prêmio Nobel por seu trabalho em eletrodinâmica quântica. E ele contribuiu para a ciência de várias maneiras diferentes, incluindo o desenvolvimento dos chamados diagramas de Feynman, que são basicamente representações gráficas da matemática por trás do funcionamento das partículas subatômicas. Mas além de ser um grande cientista, ele também foi um grande professor e um grande explicador. E de fato, um de seus apelidos era o Grande Explicador, porque ele era capaz de resumir conceitos incrivelmente complexos e colocá-los em uma linguagem simples que outras pessoas pudessem entender. E é por isso que ele é um daqueles grandes cientistas que também é conhecido como um professor muito bom. E de fato, mesmo em seu próprio aprendizado, Feynman era famoso por trabalhar incansavelmente com equações que até que o conceito com o qual estava lutando fosse intuitivamente fácil de entender em sua mente. Então é por isso que essa técnica leva o nome dele. A técnica de explicar um conceito de forma simples e clara para os outros é uma estratégia que pode ser aplicada em diversas áreas do conhecimento e não está limitada apenas à física ou à matemática. De fato, ela pode ser usada para melhorar a compreensão de qualquer assunto, seja história, literatura ou ciências sociais, por exemplo. Além disso, essa técnica pode ter vários propósitos diferentes dependendo das necessidades do indivíduo. Se alguém está inseguro em relação a um conceito específico e deseja melhorar rapidamente sua compreensão, pode usar essa estratégia para esclarecer suas dúvidas e consolidar seu conhecimento. A explicação para outra pessoa permite que o indivíduo organize suas ideias e identifique lacunas em sua compreensão. Por outro lado, se alguém já tem uma compreensão bastante confiante de um assunto e se prepara para um teste, essa técnica também pode ser usada para testar sua compreensão e desafiar suas suposições. Ao aplicar o conceito para outra pessoa, o indivíduo pode ser capaz de identificar pontos que não considerou ou lacunas em seu entendimento que precisam ser aprimoradas antes do teste. Em resumo, a técnica de explicar um conceito de forma simples é uma estratégia versátil e eficaz que pode ser aplicada em várias áreas do conhecimento para diferentes propósitos. Usando essa técnica, é possível melhorar rapidamente a compreensão de um conceito e identificar áreas que precisam de mais atenção. Como o próprio Feynman disse, o primeiro princípio é que você não deve enganar a si mesmo, e você é a pessoa mais fácil de se enganar. A melhor maneira de garantir que você realmente entenda todos os pequenos detalhes de um conceito em sua cabeça é explicá-lo a outra pessoa ou pelo menos fingir que está fazendo isso. E esse é o ponto crucial da técnica Feynman. Então vamos entrar nisso. É um processo de 4 etapas. E o primeiro passo é simplesmente pegar um pedaço de papel e escrever o nome da técnica no topo. E no exemplo vamos usar o Teorema de Pitágoras porque ele é simples e não vai atrapalhar as etapas reais pelas quais passaremos. O segundo passo é explicar o conceito e escrever todos os passos, mas a ideia aqui é fazer de uma forma fácil de entender, como se você estivesse ensinando outra pessoa. E não se contente apenas com a definição do conceito. Trabalhe também com exemplos e certifique-se de que você também é capaz de usar o conceito na prática. Para a etapa 3, identifique qualquer uma das áreas em que você está inseguro após a explicação ou identifique
as áreas em que você ficou preso, que interromperam sua explicação e volte ao material de origem. Ou ainda volte para as suas anotações ou trabalhe com exemplos até que sua compreensão dessas sub-áreas seja tão sólida quanto todas as outras áreas. E finalmente, a quarta etapa é analisar sua explicação e tentar identificar todas as áreas em que você recorreu ao uso de termos técnicos ou linguagem complicada. Em seguida, desafie-se a dividir esses termos e explicá-los em palavras simplificadas e fáceis de entender. Lembre-se, a chave aqui é a simplicidade. O ato de explicar um tópico como se você o estivesse ensinando a alguém que não tem as mesmas suposições básicas e o conhecimento básico que você tem é o teste final do seu próprio conhecimento nesse assunto. E é basicamente isso. Isso é tudo que existe para a técnica de Feynman. Agora, usar essa técnica é incrivelmente útil porque, número 1, ajuda você a ter uma visão geral rápida do conceito e ver onde seu conhecimento é sólido. Número 2, ajuda você a identificar instantaneamente as áreas onde você está estável e onde precisa fazer um trabalho extra. E isso torna essa técnica um ótimo passo na revisão de um conceito, porque é muito eficiente e ajuda você a perder menos tempo. Eu queria dar a vocês uma sugestão extra, e ela está relacionada a como você estrutura sua mente para a etapa 4. Em vez de apenas pensar, como posso tornar isso simples? Como colocar no papel de forma simples de entender? Pense também, como explicaria isso para uma criança? Por quê? Bem, além de fazer perguntas como posso comer outro Oreo? Ou posso assistir Dragon Ball Z? Uma criança vai perguntar, por quê? E isso vai ajudar a desafiar suas suposições. Por exemplo, voltando ao nosso exemplo do Teorema de Pitágoras, talvez você conheça a fórmula, mas uma criança lhe perguntaria, por que essa fórmula funciona? Porque o Teorema de Pitágoras é válido como regra para todos os triângulos retângulos. E sim, talvez você entenda isso intuitivamente. Mas talvez não. Talvez você sempre tenha apenas olhado para a fórmula e simplesmente aceitado. E nesse caso, você tem algo a mais a aprender. Se você ainda não está inscrito neste canal e deseja obter novas dicas como essa para ser mais produtivo, se inscreva no canal e comente aqui abaixo o que você achou desse vídeo. Bom, eu fico por aqui e te vejo até logo mais.